Fala pessoal, vocês já ouviram falar em hub social? Eu também nunca tinha ouvido falar, mas fiquei sabendo, né, através desse cara aí, o Márcio Neri, e é uma ideia excelente. E vou deixar para ele mesmo e o grupo do Capta Brasil explicar como funciona, certo? E aí, que para mim é uma das melhores ideias e a gente pode aplicar em nossa cidade, em nossos municípios, que é uma junção de prefeito, vereadores, secretaria, entidades esportivas, empresas, desportistas, enfim, tudo em prol do esporte, né? Então vou deixar para o grupo do Capta Brasil explicar bem direitinho como é que funciona e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também algum projeto e captar para que você mantenha essa escolinha ativa? Sim, é possível. E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Eu tenho compartilhado meus pensamentos com vocês do Capta Brasil, que é o que eu chamo de hub social. É um espaço. Pessoal, vocês todos que estão aqui, vocês já ouviram falar com certeza das incubadoras, as startups. Com certeza já ouviram falar. Com certeza muitos de vocês já assistiram programas internacionais e nacionais que falam como, por exemplo, o Shark, que é um programa onde grandes empresários e grandes empresas sentam lá nas cadeiras e ficam ouvindo pessoas com sonhos mirabolantes, com ideias. E muitas daquelas ideias ali deram certo e se tornaram milhões, na é verdade? O foco ali é a visão de lucro. E se nós fizéssemos a mesma coisa com um foco de projetos sociais? Já pensaram nisso? E se fosse criado um espaço com apoio de algumas entidades públicas? Apoio, não é dinheiro. Zero dinheiro, 0 centavos. Com apoio da prefeitura, da Câmara Municipal, do Fórum da cidade, dos grandes órgãos públicos que tem nas pequenas cidades. Quem são os grandes órgãos públicos, pessoal, que tem nas pequenas cidades? Geralmente é a prefeitura, a Câmara e o Fórum. E acabou, as pequenas são essas. Aí a cidade vai crescendo, vão existindo outros órgãos públicos. E também de entidades que já são lá tradicionais, como a Patrícia citou aqui agora. E se esse espaço, que pode ser físico ou virtual, ele trouxer uma credibilidade para as empresas da região, da cidade, da região ou do estado, e ele der àquelas empresas o que muitas delas não veem em vários projetos que vocês aí que já fizeram e tentaram buscar empresas não conseguiram, que é a confiança e a credibilidade aos projetos. Que é o que nós já sabíamos antigamente, que poderia ser comparado isso aí, por exemplo, à OCIP. O que é a OCIP, né, gente? É eu colocar a minha entidade a ser apreciada pelo Ministério da Justiça, que vai olhar tudo e vai me dar um selo. Ó. Pá, aqui, você tem um selo de OCIP, nós olhamos você e está tudo certo com você. E se esse espaço desse esse selo de qualidade para essa entidade e para esse projeto, para que as empresas tivessem confiança em aportar recursos lá, com tranquilidade. E se esse espaço começasse a fazer eventos, seminários, capacitações, webinários, mostrando aos empresários e às pessoas físicas da cidade que aquilo ali é válido, que aportar recurso na lei de incentivo é válido, está na lei, que não tem problema, porque muitos têm medo, muitos desconhecem, outros não sabem como é que funciona tudo isso. E se esse espaço trouxesse à luz tudo isso? E se eu dissesse para vocês que essa prefeitura aqui onde eu moro, por exemplo, que eu estou usando como exemplo, não tenho nada contra, aqui, ó, aqui, gente, para deixar bem claro, tá? Aqui não tem questão de política, tá? O Capta Brasil não é um grupo político, pelo amor de Deus, é apartidário com relação a tudo isso. Não é um grupo que tem os políticos ou que tem as empresas. Nós não temos nada disso no Capta Brasil. Nós somos apenas pessoas com ideais e nós temos o mesmo sonho. Por isso nós nos reunimos. E estamos aqui conversando com vocês sobre isso e tentar ajudar vocês nos projetos que vocês desenvolvem. E se, por exemplo, essa cidade aqui de Campinas, que eu falei que tem um potencial de 300 milhões no esporte, mais 300 na cultura, daria 600 milhões, porque não se anula, se soma. 600 milhões ano, que não utiliza para nada. Imagina uma cidade dessa aqui que tem quase 2 milhões de habitantes. Imagina só a lista dos maiores fornecedores da prefeitura. Pensaram? Olha só isso, que incrível. Pega os 50 maiores fornecedores da prefeitura, as empresas que fornecem a prefeitura, os 50 maiores só. Eles já seriam as empresas para poder aportar a parte devida do recurso da lei de incentivo nos projetos sociais que esse próprio espaço faria. Agora, pensa comigo, e se fosse uma universidade, uma faculdade? Imagina o tamanho do campus. Quantos universitários tem em cada faculdade e universidade? Imagina o que esses universitários já pagam de imposto, porque eles são também trabalhadores, que pagam imposto de renda.
E lá eles podem também contribuir. Imagina a família deles também, chegando até a família desses universitários. Imagina essa universidade e faculdade usando os seus próprios profissionais, a sua própria rede, os seus funcionários, que também pagam imposto de renda. Gente, eles estão em cima de um baú de ouro e não sabem. Eu sempre falo isso. É como você começar a mentalizar uma imagem de alguém que está muito magro, seco, esquelético, em cima de um baú e a pessoa morre de fome. E um dia alguém chega lá, tira os ossos de cima do baú, quando abre o baú tá cheio de ouro. E o cara nunca sequer saiu de cima do baú para olhar o que tinha lá dentro. E ele morreu. É isso, gente. A estratégia está lá já. É só você saber otimizar ela. A ferramenta já tem. Agora, se nós soubermos fazer as ferramentas funcionarem da forma correta, não adianta, né? Eu costumo sempre dar também o exemplo de que, sabe aquela faca Guinso 2000? Faca Guinso 2000. Uma super faca que durante muito tempo foi falado sobre ela. Do que adianta uma faca daquela na mão da pessoa que não sabe nem cozinhar? Não serve de nada. O cara vai abrir garrafa, vai cortar madeira com uma faca que seria excelente para cozinha. Entendeu? Não adianta você ter uma forte ferramenta se você não sabe utilizar ela. Esse é o pensamento do hub social. É um espaço que ele tem que ser construído a curto, médio e longo prazo. É um conceito que mudaria tudo isso. Mas sabe qual é o mais importante? É que o potencial financeiro já existe. Ele é divulgado pelo governo federal. Vocês sabem onde ele é divulgado? Pois é. Cada cidade de vocês, cada estado, o governo federal divulga quanto que cada um de vocês poderia aportar. As cidades poderiam ter um potencial para a lei de incentivo. Todos os lugares do Brasil, isso é divulgado, está lá, é público. Qualquer um pode acessar o site. Então, você já sabe o potencial da sua cidade. O básico agora seria trabalhar a busca desse potencial, que alguns já fazem, né? Então, é isso, sabe, Patrícia? Seria interessante o que tu falou. Seria interessante reunir as entidades, né? Essa semana a gente teve uma grande reunião aí com entidades, eu não sei nem se estão aqui, com entidades que trabalham no Brasil inteiro com a parte de doenças renais. E foi o que eu falei para eles, gente, se vocês se juntarem, se unirem, vocês conseguem promover esse espaço e trazer nesse espaço, que seria o hub social, essa credibilidade. Mas voltando à questão dos projetos, a todos vocês que estão aqui, que trabalham com projetos sociais, e muitos fazem isso de forma informal, e outros tocam os projetos apenas com recurso do próprio bolso, tem captação para tudo, gente. Com apoio político, sem apoio político das empresas, ou não contando das empresas. Até captação de recursos internacionais. Pode falar, Nilson. Sobre a questão do hub social, como a gente vai estimular isso aqui na nossa cidade, conversando com a Câmara, com o prefeito, enfim, como é que a gente vai ser através de um decreto, de uma lei, enfim, como é que a gente vai chegar até eles aqui e tentar criar esse hub, né, social? Excelente. Como que criaria essa estrutura? Como que dá início, o start, o potencial a esse conceito? Tem uma prefeitura do Pará que nós já iniciamos o trabalho lá, de criar o conceito. Já passei até algumas informações iniciais que precisa para criar esse conceito. Então, existem N maneiras de se criar esse conceito. Nilson e demais colegas, e quem vai nos assistir depois aqui. Quais seriam alguns dos caminhos viáveis para se criar esse conceito? Primeiro, é um conceito que pode ser liderado, grave minha palavra que eu estou dizendo, liderado pela prefeitura. É um conceito que pode ser liderado pela Câmara Municipal. E é um conceito que pode ser liderado por uma entidade do terceiro setor. Ela pode liderar isso aí. Primeira situação. E outras entes públicos poderiam liderar isso aí. Vou citar o exemplo aqui, se fosse uma prefeitura. Uma prefeitura liderando esse hub social, Márcio. Como é que ela tocaria isso? Com certeza, Nilson, nós teríamos que ter a constituição de uma lei, né? Uma lei municipal para estabelecer como é que funcionaria esse local, como é que funcionaria esse espaço físico ou virtual, como é que se daria esse trabalho. E aí a Suzana está aqui, ela poderia até falar bem melhor do que eu, se ela tiver condições. Vamos lá? Eu fale? Tá. Respondendo a tua pergunta, Nilson, assim, precisa primeiro de uma lei, né? Então, assim, só que a primeira coisa que precisa fazer para que exista essa lei é ter um mínimo de consenso na sociedade. Porque se tu chegar na Câmara de Vereadores para aprovar essa lei com discórdia, tu já não vai conseguir dar o segundo passo lá adiante para conseguir unificar esse espaço. Então, é um processo democrático. Então, ele vai começar pela sociedade para que na Câmara de Vereadores ele tenha um consenso para poder ser aprovado, tá?
Feito isso, então isso não é feito do dia para a noite, não é um processo para criar esse passo a passo. Feito essa lei, aprovada essa lei, que claro, não precisa ser com 100% de aprovação, mas ela precisa ter aí a maioria bem forte para que isso possa se consolidar na prática. Feito isso, essa lei, ela precisa pegar, como a gente chama, né, no direito. Não adianta tu ter a lei e ela não pegar na prática. Então, daí, de novo, vem o segundo passo, que é fazer todo um processo de sensibilização de toda a sociedade, para que minimamente ela tenha conhecimento do que é isso e quais são os benefícios que essa mudança cultural vai trazer na vida dela. Então, é um outro passo. Feito esse passo, onde tem essa sensibilização, é essa sociedade, esse município, esse local que vai estar preparado para decidir como quer fazer. Não é algo que vem pronto de cima para baixo. Então, não sou eu que vou dizer exatamente qual é o formato, porque existem vários formatos diferentes. Mas isso varia muito da cultura do local. Então, né, se todo o sistema hoje, ele é imposto de cima para baixo. Por isso que ele não funciona. Porque ninguém se sente pertencente na construção desse espaço. Então, esse espaço, ele precisa ser um espaço democrático de pertencimento de todos dessa sociedade. E todos que estarão ali vão pensar no melhor formato. E o que, na verdade, vai estar sendo feito é a regulamentação desta lei. Então, a lei, ela não pode ser engessada, tá? E quando vai para a Câmara de Vereadores, a primeira coisa essa lei, ela tem que ser uma lei simples e básica, porque quem vai decidir o formato de organização desse espaço é posteriormente quando da regulamentação, que também não pode ser algo engessado. Tem que ser uma regulamentação que seja possível. Então, é uma lei que está criando um método e não um sistema. A gente precisa desconstruir o sistema engessado e criar espaços que ofereçam métodos de evolução, métodos onde as pessoas podem errar e acertar. Por isso, nós já temos isso, como o Márcio falou, na questão das universidades, né, que tem esses hubs, né, em termos de inovação. E nós precisamos desse espaço também para acertar e errar na parte social. Né? Nós precisamos, que a gente não acerta sempre. Por isso que a gente não tem uma política que a gente consiga implantar, porque a gente tem ações, exatamente, porque primeiro precisa ter ações na prática para entender como funciona aquela localidade, naquele espaço de tempo. Pode ser que aquilo tenha que ser uma ação pontual, que aquilo não possa ser permanente. Tem outras situações que tu vai conseguir enxergar que precisa ser algo permanente. Então, quando tu engessa num sistema legislativo, tudo dentro de uma caixinha, tu fica atrelado àquilo e tu não consegue modificar. Né? E esse é o nosso grande desafio quando a gente fala nesse espaço social que a gente está conversando aqui nos projetos sociais. Espero que eu tenha conseguido contribuir, Márcia.